Meu nome é Pastor João. E eu sou pastor da Igreja Batista da Bíblia, lá em São Paulo. Tá perto daqui, né? Perto? Não. Demora 5 horas pelo avião. Mas graças a Deus, o pastor Brian me convidou para vir aqui hoje. Eu comecei pregando na terça. De verdade, foi culpa dele também. Ainda não escolhemos um sinal para o senhor. Pastor, só espera. Normalmente, um surdo vai dar um sinal para cada pessoa que é surda ou que trabalha com os surdos. E normalmente, eu sou ouvinte. Então, eu estou esperando, eu tenho misericórdia a ele para não escolher um sinal agora, na hora, em cima da hora, né? Vamos ver, eu vou pensar. Tudo bem. Mas boa noite a todos. A nossa igreja é um pouco diferente porque a maioria é surda. E por causa disso eu faço a pregação usando as minhas mãos no mesmo tempo com a minha voz. Entendeu? Deus nos deu a Bíblia, a palavra dele, para fazer comunicação com a gente. É tão importante que nós devemos conhecer a vontade de Deus, que ele nos deu a palavra dele. E também o Filho dele veio aqui para andar junto com a gente, para viver junto com a gente e também para morrer e dar a sua vida para a gente ter a salvação. Hoje à noite eu vou explicar e pregar o Evangelho, provavelmente num jeito mais simples do que você viu anteriormente. Mas hoje à noite eu quero mostrar para vocês um jeito de comunicação. Para as pessoas que já foram salvas faz tempo, por favor, presta atenção. Nossos crentes devemos aprender jeitos diferentes para fazer a comunicação do Evangelho com qualquer pessoa. A nossa responsabilidade é a comunicação. Talvez você chegou aqui hoje à noite, talvez você tem dúvida sobre céu e o inferno. E hoje à noite eu estou querendo mostrar para vocês como saber se você tivesse a salvação. Como saber com certeza. Hoje à noite nós estamos explicando a salvação. E nós temos alguns surdos da nossa igreja, alguns surdos dessa região também assistindo na internet. E não temos aqui, infelizmente, na igreja hoje à noite. Mas eu vou sinalizar essas coisas para fazer comunicação com esses surdos e também para mostrar para vocês um jeito diferente de fazer a comunicação. Entendeu? É impossível conhecer um surdo até ele começa a usar as mãos. Às vezes você está andando, você tem surdos passando. Como saber que ele é surdo? Até ele começa a usar as mãos. Como seria possível explicar para esse surdo o Evangelho? Não pode gritar. Tem um sinal assim que os surdos usam. Essa é uma pessoa ouvinte falando. E o surdo fica esperando os sinais. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho para qualquer pessoa. Para todas as pessoas aqui no mundo. Por causa disso, eu estou aqui. Eu moro aqui há 9 anos. Eu trabalho com surdos por mais de 25 anos. Eu comecei lá nos Estados Unidos com ASE, as livros lá. E depois nós fizemos uma mudança para cá. E começamos uma igreja nova, de verdade, 4 anos atrás, em Arujá, perto de Guarulhos, no estado de São Paulo. E nossa igreja, o nosso alvo é para anunciar o Evangelho e a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus para qualquer pessoa. Eu estou orando e esperando que Deus vai tocar nos seus corações hoje à noite. Que talvez Deus está tocando agora, porque Ele usa a nossa visão para tocar nos nossos corações. Para você parar e pensar que ao redor de vocês
tem muito mais pessoas que estão precisando ouvir, conhecer e saber o Evangelho de Deus. Começando, o que é salvação? Eu tenho 3 pessoas aqui hoje que já estudaram os livros comigo. A Graça, a Celina e a Valéria. O que é o seu sinal? Valéria, eu só esqueci, me perdoe. Eu acho que elas já ficaram chateadas comigo, porque sempre eu estou perguntando para elas, o que é o sinal para isso? Como você pode explicar usando sinais? Entendeu? O nosso dever é explicar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas antes de explicar, a gente deve entender. Salvação é o momento que uma pessoa ora a Deus, fazendo comunicação. Confessa o seu pecado. Acredite que Jesus é Deus. Arrependa do seu pecado e pede para Deus se salvar. Eu começo de um relacionamento com Deus. Isso é a salvação. E a salvação, às vezes, nós ficamos pensando que é alguma coisa complicada, mas não é. É simples. Alguma coisa que Deus nos deu que ainda uma criança pode entender. Conhece? O que é? Conhece? Um livro sem palavras. Um livro sem palavras. Somente mostra as cores. E nós temos aqui. É um jeitinho para mostrar o Evangelho. E tem jeitinhos diferentes. Pode fazer uma pulseira mostrando as cores. Ou pode fazer outros jeitos. Me perdoe, eu deixei lá em casa, somente mostrando pelo esse jeito. Tem jeitos diferentes para mostrar o Evangelho através das cores. E nós fazemos o Evangelho usando as cores e usando as palavras para fazer a explicação dessas coisas importantes. A primeira coisa é a página preta. Faça um sinal junto comigo. Preta. Que significa o quê? O que você acha? O quê? Pecado. Faça um sinal junto comigo. Assim? Pecado. O que é pecado? O que é pecado? Quem sabe? O que é pecado? As coisas, mas eu estou ouvindo parte, eu sou surdo. Parece. As coisas más que a gente faz contra a vontade de Deus. Deus está dizendo isso. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está explicando que todos pecaram contra a vontade de Deus. E todos ficam, essa palavra grande, destituídos da glória de Deus. Que o nosso pecado, a nossa sujeira, nos separa da glória de Deus. Que ele falou, pecado é qualquer coisa contra a lei de Deus, ou seja, contra a vontade
de Deus. Qualquer coisa. Às vezes nós estamos conversando com os surdos e explicando essas coisas. O que é pecado? Mentira? Roubar? Falar mal? Pensar mal? Tem tanta coisa que é pecado contra a vontade de Deus. E às vezes nós explicamos, às vezes o surdo não quer aceitar que é surdo e pecador. Às vezes o surdo não quer pensar que tem pecado. Infelizmente também o ouvinte, né? Nós não queremos aceitar que nós somos pecadores. Mas Deus fala que nós já pecamos. Mentindo, roubando, matando, ainda não eu. Mas mentira eu já fiz. Roubando, eu já fiz. Pensando mal, falando mal, eu já fiz. E essas coisas são pecado. E por causa dessas coisas, eu sou separado de Deus. Conhece os nomes? Quem? O primeiro homem foi Adão. Sinaliza junto comigo. Adão. Certinho. E a primeira mulher? Eva. Adão e Eva. E Deus fez os dois perfeitos. Não tinha pecado. Perfeitos. E eles dois andaram e conversaram junto com Deus. Andando, perguntando para Deus, e Deus estava ensinando essas coisas importantes, andando junto. Tinham comunhão com Deus. Uma vida perfeita. Deus fez um jardim bonito, perfeito para eles dois. E Deus avisou, presta atenção, tinha tantas árvores diferentes. Tinha tanta coisa para comer. E Deus falou, pode comer à vontade. Pode comer à vontade. Qualquer coisa, pode comer. Menos uma árvore. Essa árvore não pode comer. Essa árvore não pode comer. Na hora que você come, vai saber o mal. Não pode comer. E Adão e a Eva saberam. E eles continuaram conversando com Deus, andando junto com Deus. E um dia, o diabo, serpente, veio e conversou com a Eva. E o diabo falou, parece que essa árvore é tão bonita. Viu? E Eva viu. E o diabo falou, parece tão gostoso. Vai, pega fruto, come, vai. Eva falou, Deus proibiu. Não podemos tocar. Deus falou que não pode comer. E Eva viu a árvore, tinha a tentação, o diabo estava falando. E Eva pegou e comeu. E deu ao seu marido. E Adão pegou e comeu. Deus falou, está livre. Somente uma árvore não pode comer. Uma lei. Um mandamento. E Adão e Eva quebraram a lei de Deus. E Deus falou, lembra o versículo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembra? Eles foram expulsados. Antes andando junto com Deus, antes conversando junto com Deus, agora expulsados.
longes da glória de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário. Quem trabalha aqui? Está trabalhando? Está trabalhando? Vamos supor que você está trabalhando por um mês. Por um mês. Você merece o salário, dinheiro, de um mês. Vamos supor que você está trabalhando por 2 meses. Você merece o salário, dinheiro, por 2 meses. Você merece. Esse está dizendo que a pessoa que trabalha, entendeu? Comparação. A pessoa que trabalha merece dinheiro. A pessoa que peca merece salário diferente. A morte. Deus está fazendo uma comparação. A pessoa que trabalha ganha dinheiro. A pessoa que peca ganha a morte. Na Bíblia temos esse processo. Tantas vezes Deus explica esse processo. Pecado, julgamento e a morte. Não tem jeito de fugir. Deus explica esse processo. Pecado, julgamento, Deus e a morte. Esse é o salário do pecado. Esse é o resultado do pecado. Começando. O que é? Preto? Pecado. Sinaliza junto comigo. Copia de mim. Pecado. Pecado. O que é? Vermelho. O que é? É sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo. Significa o sangue de Jesus Cristo. Adão e Eva tinham 2 filhos. Depois tinham mais, tinham bastante. Mas no começo só 2 filhos. E Adão e Eva ensinaram os seus filhos, e depois que eles foram criados, os 2 filhos levaram ofertas a Deus. Um filho levou um cordeiro, um carneiro. Levou para fazer uma oferta, um sacrifício a Deus. O outro filho levou frutos e vegetais. Pergunta: Deus exigiu sangue, e o sangue de um animal cobriu o pecado, e Deus exigiu que os sacrifícios seriam de sangue. Qual tem sangue? A ovelha ou os vegetais? Qual? Tem 2 sinais. Vegetais ou ovelha? Qual? Entendeu? Esse é o sinal para loucura. Esse é o sinal para ovelha. Tudo bem? Calma. Então foi a ovelha. E Deus viu o sacrifício da ovelha e Deus aceitou por causa do sangue. Mas essa oferta de vegetais, Deus não aceitou. Não tinha sangue. O que é? Preto. Pecado. O que é? Sangue de Jesus. O sangue para limpar
o pecado. Por muitos anos, no Velho Testamento, os sacerdotes trabalharam, fazendo sacrifícios dos animais, das ovelhas, das vacas, fazendo sacrifício, de novo, para cobrir o pecado. O sangue de um animal só pode cobrir o pecado. E amanhã, deve fazer de novo. E depois, deve fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantas ovelhas? Quantas vacas? Bastante. E isso continuou porque não tinha um sacrifício perfeito, não tinha. E nós precisávamos de um sacrifício perfeito. Tudo isso mostra que nós estávamos faltando um sacrifício perfeito. O que é? Jesus na cruz. E quando Jesus veio, Ele foi o Filho de Deus, Ele foi perfeito. Não tinha nenhum pecado, nada perfeito. E Ele veio, Ele viveu aqui perfeitamente. Não tinha nenhum pecado, nada perfeito. E Ele morreu e aceitou o meu pecado e o seu pecado. E Ele foi o sacrifício perfeito. Entendeu? O sangue de um animal só cobre o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo limpa o pecado, apaga o pecado. O sangue de Jesus Cristo, esse é o sacrifício perfeito. Só uma vez Ele morreu e pagou o preço do seu pecado, do meu pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7b, a segunda parte. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Completamente limpo. É isso que o sangue de Jesus Cristo faz. Esse foi diferente. Esses animais, tantas vezes. E Jesus Cristo somente precisava morrer uma vez, para pagar completamente para o nosso pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós, você e eu, ainda pecadores. Jesus morreu na cruz, pensando em você, pensando em mim, conhecendo você, conhecendo de mim. Ainda que eu era pecador, Ele morreu no meu lugar, mostrando, provando o seu amor para mim. O que é? Preto? Pecado. E esse? O que é? Vermelho? Sangue de Jesus Cristo. O que é? Um coração limpo. Como? Antes tinha tanta sujeira. Como é possível limpar um coração sujo para tornar branco, perfeito? João, capítulo 1, versículo 29. A segunda parte é: eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo, que tira completamente o pecado do mundo. O que é? Uma ovelha limpa. Jesus foi a ovelha perfeita, limpa, para tirar o seu pecado, para tirar o meu pecado, para cobrir não, mas para apagar o nosso pecado e deixar a gente limpar. O que é? Um coração limpo, completamente limpo. Conhece? Está falando a verdade ou não? Qual? Está dizendo puro cuidado. Puro. Tem certeza? Quantas pessoas aqui têm filhos? E os seus filhos gostam de brincar na rua, né? E depois, voltando em casa, a roupa fica como? Suja já. E mamãe, misericórdia, pega a roupa e está confiando completamente no homem, né? 100%. Vai limpar tudo, certo? Mais ou menos. Entendeu? Isso está prometendo limpar completamente toda a sujeira. Mas não é somente as crianças que se sujeiram. Trabalha com carros? Quem trabalha com carros? Às vezes eu tento. Às vezes eu tento mexer com o meu carro. Através do YouTube, os vídeos, eu estou aprendendo essas coisas importantes. Vamos supor que você está abrindo o carro, o motor. A primeira vez, já ficou sujo. E a minha esposa vai reclamar bastante. E só passa. Tem jeito? Tem jeito? Acontece rapidinho. Mas isso é o mesmo jeito do que o nosso pecado. Que o nosso pecado, nós pensamos que nós estamos mexendo. Somente um pouquinho. E nós ficamos completamente sujos. Só Jesus pode limpar completamente. Somente o sangue de Jesus Cristo pode limpar completamente o seu pecado. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Completamente limpo. Você entendeu? Essa salvação é um presente. Deus está tentando oferecer esse presente perfeito para qualquer pessoa que vai aceitar. Mas como é possível aceitar esse presente? Você não pode pagar por um presente. Um presente é de graça. Mas Deus explica na sua palavra algumas coisas importantes que nós devemos saber antes, que nós devemos entender para aceitar a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz isso, as primeiras duas palavras, a saber. Eu gosto de explicar para os surdos, entendeu? Deus está fazendo comunicação para contigo. Deus está querendo para você saber. Deus não quer para você ficar com dúvida. Deus está querendo para você ter certeza, 100%, que você é salvo. Deus não quer para ninguém ter dúvida da sua salvação.
Mas está dizendo, a saber, se com a tua boca, ou os surdos, com as mãos, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus, Jesus, ressuscitou dentre os mortos, serás, o que é a palavra? Salvo. Duas coisas desse versículo. A primeira coisa é confessar. Que significa falar para Deus que você é pecador e você já pecou. Vamos supor que eu estou orando agora. Nesse jeito, Senhor, eu já pequei. Essas coisas sujas contra a vontade de Deus, eu já fiz. Essas coisas são contra a tua vontade, Senhor, eu já fiz. O Senhor está certo. Eu sou errado. Isso é confissão. Confissão. A segunda coisa é o seguinte: para crer, para acreditar. Acreditar que Jesus é Deus. Que Jesus faleceu, foi sepultado, ressuscitou e Ele agora é vivo. Isso significa acreditar. Vamos dizer que eu estou falando para o Senhor, Senhor, eu acredito completamente que Jesus é Deus, que Ele veio de verdade, Ele morreu, foi sepultado 3 dias e ressuscitou vivo. Eu acredito. Simples. Atos, capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender. Conhece a palavra? Conhece o sinal? Sinaliza junto comigo. Arrepender. O que significa? Arrepender significa decidir virar as costas para a sua vida pecaminosa anterior e seguir a Deus. Vamos supor. Esse arrependimento significa que eu estou indo com a minha vida, o meu caminho, o meu jeito, todas essas coisas, e eu estou fazendo pecado. Vamos supor, cerveja, festa, fumaça, gosto, essas coisas diferentes, eu estou seguindo ao mundo. E um dia, eu paro. E eu entendo. E eu paro, eu penso que eu estou indo ao inferno. Que eu não estou seguindo a Deus, mas eu estou indo ao inferno. E eu conheço esse caminho. E eu faço uma decisão que eu vou virar as minhas costas. Eu vou seguir a Deus, o meu Senhor. A primeira coisa, confissão. Sinaliza comigo. Confissão. A segunda coisa é acreditar. Sinaliza comigo. Acreditar que Jesus é Deus. A terceira coisa é, sinaliza comigo, arrepender do meu pecado. Ou seja, dizer para o meu Senhor, eu sei, Senhor, que eu estou indo ao inferno, eu sei que eu estou seguindo o mundo, o meu jeito, a minha vontade. Senhor, eu estou fazendo uma decisão agora, que eu vou seguir ao Senhor. Eu vou deixar esse pecado. Senhor, me ajudes. E finalmente, Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa invocar? O que significa invocar? Invocar significa pedir a Deus para Ele te salvar.
Entendeu? Às vezes nós usamos palavras grandes que significam coisas simples. Isso significa para falar o seguinte: Senhor, por favor, me salva. Para fazer comunicação com o nosso Senhor e pedir simplesmente para Ele nos perdoar e salvar. Essas 4 coisas. O que é a primeira coisa? Confessar. A segunda coisa, acreditar que Jesus é Deus. A terceira coisa, pode fazer o sinal. O que é? Arrepender do seu pecado. E a quarta coisa, o que é? Pedir para Deus te perdoar e salvar. Esses 4 passos para ser salvo, 4 passos para ser salvo, de verdade, significam uma oração. Uma vez que você está orando, conversando com Deus, confessando o seu pecado, acreditando que Jesus é Deus, arrependendo do seu pecado e pedindo para Deus te salvar e perdoar. Entendeu? Isso é a salvação. Isso é o momento que você começa um relacionamento novo com Deus. A pessoa que não fez isso não tem a salvação e está indo ao inferno. A pessoa que já fez isso de coração, entendeu? Não é copiar as palavras sem pensar. Mas deve fazer uma decisão de coração. A pessoa que já fez isso de coração tem a salvação. Deus prometeu. Talvez você chegou aqui hoje à noite pensando que seria alguma coisa diferente, um pastor pregando com as mãos. Tudo bem. Mas Deus está querendo usar as minhas mãos e a minha voz para tocar no seu coração através da sua palavra. Talvez você chegou aqui hoje à noite com dúvida da sua salvação. E Deus está querendo fazer comunicação contigo hoje à noite através da sua palavra. Deus está querendo para você sair hoje à noite com certeza da sua salvação. Deus está querendo para você fazer uma avaliação da sua vida, do seu coração. Pare e pensa. Você já fez isso no passado na sua vida ou não? Qual? Se não, nós queremos sentar contigo e explicar como ser salvo. De novo, essas coisas simples. Talvez você está na internet agora, pessoa surda querendo conversar, com dúvidas. Manda mensagem e o pastor vai conversar comigo. Eu vou conversar contigo pelo web para explicar a salvação. Nós não queremos para uma pessoa sair daqui com dúvida. Nós queremos para todos saírem juntos, irmãos, indo ao céu. Se tiver dúvida, hoje à noite, por favor, depois de terminar, vai conversar com o pastor João ou comigo, ou com o pastor Brian. Vem conversar com a gente antes de ir embora. Talvez você já foi salvo e você chegou aqui hoje à noite porque você está sendo fiel aqui na igreja, servindo, ajudando aqui na igreja para crescer. Graças a Deus por causa de vocês. E talvez Deus tocou no seu coração hoje à noite e você está pensando: eu nunca entendi que tem esse grupo, os surdos, no nosso meio, faltando a comunicação, faltando o evangelho, faltando a oportunidade para aceitar a salvação. Eu estou fazendo o ministério lá em São Paulo para alcançar mais surdos ali. Nós estamos colocando os nossos cultos ao vivo na internet. Mas nós precisamos de algumas pessoas aqui também para pessoalmente conversar e alcançar os surdos que moram nessa região.
E alguns de vocês já começaram comigo para estudar os livros, para começar a fazer a comunicação. Entendeu? A comunicação é sua responsabilidade e a minha responsabilidade. Nós temos a mensagem de Deus aqui na sua palavra. Fica a minha responsabilidade e a sua responsabilidade fazer essa comunicação. Eu tenho a vontade de ensinar vocês. Se fosse possível, conversar com o pastor João, conversar comigo. E a gente vai marcar, daqui provavelmente um mês, para começar uma outra aula básica das Libras. Eu estou fazendo completamente de graça, porque eu estou querendo mais pessoas para trabalhar junto comigo. Por favor, deixa Deus tocar em seu coração. Que nós estamos faltando essa comunicação. Que você tem pessoas ainda não salvas no seu redor aqui. Obrigado por ter vindo hoje à noite. Obrigado por ter prestar atenção. Mas deixa o Senhor, o nosso Deus, continuar trabalhando no seu coração. Por favor, eu vou passar para o pastor João agora. Mas se tiver uma pessoa ainda não salva na internet ou aqui, por favor, venha e conversar com a gente. Entendeu? O Evangelho é tão simples. Ou você já aceitou, ou você deve hoje à noite. Pastor. Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos abaixar as nossas cabeças rapidinho, fechar os nossos olhos e fazer uma oração para Deus. Eu agradeço o pastor João por esse ministério hoje à noite, essa mensagem. E você pode receber Jesus, você pode ter certeza que você é salvo e você pode compartilhar Jesus com os outros. Então, eu gostaria de usar a mensagem pregada hoje à noite antes de orar para ajudar cada pessoa que está aqui e cada pessoa que está assistindo ainda conosco hoje à noite. Deixa eu começar com a primeira pergunta. Há alguém aqui hoje à noite ou que está assistindo a live que você precisa dizer, você nunca recebeu Jesus como seu Salvador de verdade e você gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Eu não estou empurrando, eu estou implorando, mas empurrando não. Eu gostaria de saber se tem alguém que fala hoje à noite, eu não sou salvo, e eu gostaria de crer em Jesus Cristo como meu Salvador. Se isso é você hoje à noite, eu não vou chamar você para frente, mas eu gostaria de orar por você, e você pode simplesmente levantar a sua mão. Alguém hoje vai falar, pastor, eu sei que eu não sou salvo, eu gostaria de receber Jesus como meu Salvador. Você pode levantar sua mão, por favor? Levanta bem alto, muito obrigado. Mas se alguém, eu não sou salvo, pastor, ore por mim. Você pode levantar sua mão, por favor? Se você não tem Jesus como seu Salvador, o pastor João hoje à noite explicou super bem. Você precisa do Salvador e o Salvador é Jesus. Ele já fez tudo para a sua salvação na cruz, agora é você receber Ele. E você pode fazer isso. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quem aqui já recebeu Jesus no seu coração, só que hoje, pelo menos às vezes, você não tem vergonha em admitir isso, você não tem certeza absoluta da sua salvação. Você está na dúvida, você tem perguntas, será que eu sou salvo, eu não sei, tem isso, tem aquilo, sei lá, e você quer ter certeza da sua salvação pessoal. Eu gostaria de orar por você também, eu não vou chamar você para a frente, mas se você levantar a sua mão, eu vou orar por você. Quem aqui hoje à noite diz, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação? Pode levantar sua mão, obrigado, pode abaixar a mão, obrigado, pode abaixar a mão, mas se alguém, eu não tenho certeza da minha salvação, pastor, ore por mim. Outra pessoa gostaria de levantar a mão? Obrigado. Isso quer dizer o seguinte, obrigado, isso quer dizer que
talvez você seja salvo, mas você tem dúvidas. O pastor João mostrou hoje à noite como ser salvo é extremamente fácil, porque Jesus já fez tudo na cruz. Você só tem que receber Ele. Mas se você gostaria de conversar comigo, com o pastor João, com o pastor Brian ou outra pessoa, seria um nosso prazer te ajudar hoje à noite. Terceira pergunta: quem aqui hoje à noite fala, pastor, eu sou salvo, eu tenho certeza disso, e a mensagem do pastor João me ajudou a entender como explicar o evangelho aos outros. Eu entendi melhor e eu quero evangelizar meus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, parentes, seja quem for. Deus colocou em você esse desejo de evangelizar os perdidos. E hoje você foi ajudado. Eu gostaria de orar por você. Se você foi ajudado hoje à noite e você quer ganhar outros para Cristo, você pode simplesmente levantar sua mão, por favor? Amém. Várias mãos hoje à noite. Pode baixar as mãos. Então eu vou fazer uma oração por todos vocês que levantaram a mão hoje à noite e vocês que estão aqui conosco. Vamos todos orar, tudo bem? Pai Celestial, eu agradeço o Senhor pela ajuda hoje à noite. Foi uma bênção. E eu peço que o Senhor abençoe o resultado da pregação, que os que não são salvos sejam salvos. Que os que são salvos, mas não têm certeza, possam receber essa certeza. E traga os que precisam de uma conversa com o pastor, para mim, ou para o pastor João, ou para o pastor Brian, para nós podermos ajudar. E também, Pai, eu peço que o Senhor opere nesses que já têm Jesus, têm certeza, e foram ajudados e gostariam de ganhar pessoas para Cristo, que essas pessoas que levantaram as mãos fizeram o máximo para utilizar o que foi ensinado hoje à noite. E eu quero que mais pessoas aprendam Libras aqui, mas livros ou não, nós podemos alcançar perdidos. Talvez o Senhor possa até fazer algo a mais e tocar o coração de mais pessoas que vão não somente evangelizar, mas vão aprender Libras para ajudar os que realmente precisam de muita ajuda, não podendo ter alguém para dar o Evangelho, utilizando as Libras. Pai, por favor, abençoe isso, que o Senhor seja glorificado em tudo isso e abençoe a cada pessoa aqui que assistiu a live e que está conosco.